A morte de Cristiano Araújo não só teve uma cobertura extensiva na mídia brasileira, como também gerou polêmica depois que o Zeca Camargo resolveu comentar o caso e comparar com livros de colorir. Mas o que o cu tem a ver com as calças? O Zeca Camargo fez um texto que foi exibido na televisão e o link você pode clicar aqui na descrição do meu vídeo, onde ele falava quão estranha foi essa cobertura que a TV e os jornais tiveram da morte de Cristiano Araújo e como essa fixação que a gente teve com a morte de um cantor relativamente desconhecido pode ser comparada com os livros de colorir, tudo isso junto numa crítica ao nível cultural do brasileiro. E o que eu tô vendo é muita gente reproduzindo palavras de outras pessoas ou simplesmente reproduzindo as chamadas sensacionalistas de diversos sites e portais de notícia e etc. E não estão indo atrás da fonte original, ou seja, do vídeo. Eu assisti e eu vou ser sincero, eu não achei tudo que ele falou tão absurdo assim, mas eu vou explicar. E eu acho que a reflexão proposta pelo Zeca Camargo é válida sim, quando a gente vê todo esse circo instaurado por causa realmente de um cantor que não era tão conhecido. Ele era conhecido do seu público, era conhecido para quem realmente gosta de sertanejo, mas não era conhecido no território nacional, nessa questão de abrangência. E se a gente for pegar como parâmetro, digamos, a Rede Globo, e infelizmente a gente tem que levar a Rede Globo em consideração porque é uma força, né, uma força midiática na população brasileira, mas usando isso como parâmetro, gente, a Globo ela só mudou a programação de última hora 3 vezes nos últimos anos. A primeira foi na manifestações de junho de 2013, a segunda foi quando o Eduardo Campos morreu, que ele era um dos candidatos à presidência da República no ano passado, e essa terceira vez que foi com a morte do Cristiano Araújo. Eles deixaram de passar a sessão da tarde para fazer uma cobertura extensiva do funeral, de tudo o que tinha acontecido. E a questão que fica é o que levou ele, Cristiano Araújo, a ter mais cobertura da sua morte do que, digamos, o José Wilker ou a Inesita Barroso, que eram pessoas super influentes em suas respectivas áreas, que todo mundo conhecia. Não vou dizer todo mundo conhecia, porque pouquíssima gente conhecia a Inesita Barroso, tá? Tô aqui dizendo. E deveria ser mais conhecida porque foi um grande expoente da música caipira e sertaneja também brasileira e abriu portas para muitos sertanejos. Mas de qualquer maneira, o que levou ele a ter essa cobertura extensiva? E eu não tô dizendo aqui que um ser humano é melhor que o outro, mas quando a gente vê isso acontecendo, a gente tem que colocar na balança a questão de contribuição que essas pessoas levaram à sociedade e à população em geral, e pensar por que tais pessoas não receberam tanto tratamento quanto ele. E sendo sincero, uma análise super especulativa, eu acho que fez sentido sim o Cristiano Araújo ter tido toda essa repercussão. Por quê? Porque ele é uma história mais fácil de ser vendida, é mais sensacionalista. Ele era uma pessoa pobre que alcançou a fama, era super novo e morreu de uma maneira trágica. É um prato cheio pra mídia. E a mídia que é o quê? A mídia que é audiência. Então faz sentido sim que o Cristiano Araújo tenha tido toda essa cobertura, porque era algo que a galera estava interessada, a galera se ligou naquilo, empatizou com aquilo, então faz sentido. Mas acho que uma das críticas que o Zeca Camargo quis fazer com o texto dele, que talvez tenha passado despercebida porque a maneira que ele falou não foi da melhor maneira, é justamente isso, essa mídia, e é engraçado que ele trabalha com a mídia, né, na Globo ainda mais, mas uma das críticas que ele quis fazer é justamente que a gente talvez esteja prestando atenção em coisas que na nossa vida não fazem tanta diferença, enquanto a gente podia estar prestando atenção em coisas muito mais importantes. Mas o que a gente acabou vendo é que portais e sites de notícia, tudo com a mesma chamada sensacionalista, falando que Zeca Camargo critica o sertanejo, falando que o sertanejo não é um ritmo legal, que o sertanejo não é importante para a cultura brasileira, mas vamos ser sinceros, qualquer dado que você pega de música brasileira, você vê que a música sertaneja é a mais vendida do Brasil. Então é inegável que muita gente curte. Eu não vou dizer que é o melhor estilo de música do Brasil, porque acho que nenhum artista, nenhum tipo de ritmo pode realmente clamar esse título, né? Porque somos um povo super eclético, não é como nos Estados Unidos que todo mundo adora country, por exemplo, generalizando, é claro. Mas eu acho que também ocorre a questão de marginalização do sertanejo, né? Porque o que acontece? É muito fácil você encontrar uma pessoa que fala odeio sertanejo, não escuto, acho uma merda. Mas assim, ao mesmo tempo é muito fácil você encontrar pessoas que dizem o contrário. Então acho que rola meio que uma síndrome de vira-lata, sabe? Muito fácil você ver pessoas do meio sertanejo sentirem essa marginalização e ficarem mais sensíveis a qualquer tipo de crítica. Então fica nessa síndrome de vira-lata. Você pega qualquer fã assíduo de qualquer artista, se você fala um A qualquer, a pessoa já acha que você tá, uau, falando todo mal do mundo. E é claro que vou ter várias pessoas e várias mídias que vão tentar analisar o impacto cultural desse artista dentro da sociedade, levando em conta o parâmetro de abrangência, quantos milhares de pessoas essa pessoa afetou. E daí a gente se pergunta, né, Cristiano Araújo, quantas realmente pessoas ele levou? Ele mudou o mundo? Não, ele não mudou.
E por que que ele teve essa cobertura e tá sendo taxado, digamos, não taxado, mas a gente para pra pensar que, meu Deus, morreu um The Beatles, morreu um Michael Jackson, no próprio exemplo que o Zeca Camargo deu. Mas eu acho que ele, no caso o Zeca Camargo, falhou em tentar perceber que a gente tá num mundo atualmente em que são microcosmos, onde pessoas que gostam de coisas cada vez mais diferentes e talvez não tão usuais se encontram e começam a adorar um certo tipo de coisa. Então, se você parar pra pensar nesse mundo, nesse microcosmo, nessa coisa em que a gente pode ter artistas relativamente desconhecidos, mas que fazem a diferença na sua vida, ele sim mudou sim a vida de muitas pessoas e, claro, para essas pessoas merece que a sua morte seja velada e tenha toda essa atenção. E claro, quando a gente coloca tudo isso nessa equação de microcosmos, um Cristiano Araújo pode sim ter a mesma relevância de uma J.K. Rowling, porque são para pessoas diferentes. Entende? E nisso entra também os livros de colorir, que foi um dos alvos da crítica do Zeca Camargo. E que por algum motivo designou os livros de colorir como os grandes vilões do mercado editorial nesse ano. O que não faz sentido nenhum, porque qualquer dado que você coloque das pesquisas recentes mostram que os livros de colorir salvaram o mercado editorial no ano de 2015. Então eles estão longe de serem vilões. Só que daí a gente entra no X da questão, que é uma coisa que a galera tava conversando lá no Cabine Clube, que é o clube do Cabine Literário no Facebook, onde tem discussões legais. Se você quiser, link aqui na descrição, entra lá e vem discutir com a gente. Que é justamente, os livros de colorir em si são impacto cultural, entendeu? Porque se eles, para pra pensar, se eles foram os salvadores do mercado editorial de 2015, isso significa que pessoas pararam de comprar livros de literatura e livros de não ficção, whatever, e isso fez com que o faturamento caísse. Ou seja, sem os livros de colorir, o quanto de dinheiro que se fez no mercado editorial em 2015 não seria equivalente ao que se fez em 2014, seria bem abaixo. Só que daí chegaram os livros de colorir, foram absurdamente comprados e salvaram o mercado editorial. Ou seja, o faturamento conseguiu ultrapassar o que já foi o mesmo período de 2014. Só que isso não tem um problema quando você para pra pensar que menos pessoas estão consumindo livros e, por causa disso, a gente já estava tendo esse déficit? E daí eu deixo aqui uma questão. Os livros de colorir, eu entendo que eles devam ter um valor individual para quem gosta, mas eles realmente têm o mesmo valor quando a gente for comparar com uma literatura, algo que você vai ter como bagagem para você levar para sua vida e talvez até mesmo para resolver os seus problemas ou tomar decisões? E eu creio que o Zeca Camargo tenha tido problema justamente em expressar essa diferença que existe entre algo que agrega valor intelectualmente e algo que agrega valor no nível de satisfação pessoal. Porque eu, por exemplo, tenho o Mandalas Fantásticas, eu gosto muito de pintar, acho que é um exercício muito legal. Mas, em questão de evolução de ser humano, eu evoluindo como uma pessoa, isso aqui é um passatempo. Eu me sinto muito satisfeito quando eu termino o desenho e vejo que ficou bonito, mas isso não me traz uma grande bagagem pra se levar pro mundo, pra me tornar uma pessoa melhor. E eu ouso dizer, e talvez até seja meio rechaçado quando falo isso, que os livros de colorir estão muito mais para um escapismo da vida real do que realmente um meio psicológico para você lidar com os seus problemas ou se tornar uma pessoa melhor. Ou até mesmo uma busca de reconhecimento dos outros, ou você postar uma foto no Instagram e ficar esperando likes e comentários. Mas daí, no caso, não é nenhuma questão de você ter inteligência ou não para saber apreciar uma obra, que seria o livro de colorir. Mas sim se você tem inteligência de alocar os seus recursos não só no livro de colorir, mas também em outras obras e outras artes. Afinal, a correlação desses assuntos, a morte do Cristiano Araújo e a comoção popular a respeito disso, e os livros de colorir, não me pareceu tão absurda, apesar de ser bem inesperada. Diferente de alguns, eu não vejo tão literalmente que o Zeca Camargo falou que livros de colorir são os culpados pela comoção, pela morte do Cristiano Araújo, mas sim abriu espaço para a gente poder se questionar a respeito de merece mesmo a gente perder tanto tempo prestando atenção na morte de um cantor, ao invés de colocar recursos em ver outras coisas que podem nos fazer crescer como ser humano, e ao mesmo tempo os livros de colorir, será que a gente pode mesmo ficar satisfeito que eles salvaram o mercado editorial, sendo que na verdade significa que a literatura em si não estava sendo tão consumida e precisou de livros de colorir para que a gente tivesse um mercado editorial forte? Então é isso que eu quero perguntar pra vocês, o que vocês acham? Existe essa correlação? Eu tô falando besteira, o Zeca Camargo falou besteira, o que vocês pensam? Deixa o seu comentário aqui embaixo, se você curtiu o vídeo, clique em curtir, e se você é novo no canal, não deixa de se inscrever, porque aqui no Cabine Literária é literatura com personalidade. Eu tô aqui toda quinta-feira pra falar de algum assunto com vocês, então vejo vocês na quinta que vem. Eu vou responder rapidinho aqui alguns comentários dos meus 2 últimos vídeos. No Leia Livros, Não Compre Carros, o Ali Salles falou que discorda, que lê no carro por causa de audiobooks. E realmente já não tinha pensado em audiobooks. Por quê? Por experiência pessoal, eu já tentei ler
audiobooks, mas não gostei muito, não foi uma coisa que eu consegui prestar atenção, então leitura pra mim sempre é no livro, nas letras, porque com áudio pra mim só música. Já no vídeo de Game of Thrones Só Quer Chocar, o Ítalo falou que eu esqueci de falar de Dorne, que foi a grande bosta da temporada. E sim, eu esqueci de falar de Dorne porque foi uma coisa que eu nem sequer prestei atenção de tão ruim que foi, gente. Dorne é uma coisa tão rica, tão foda nos livros, e quando você olha na série se tornou apenas um caminho para um meio e não foi explorado de forma cultural e ficou muito, muito, muito empobrecido. É triste ver o que eles fizeram. E o Fábio Venâncio perguntou se o George R. R. Martin não tem controle dos roteiros da série. E não tem. Tudo que ele faz é, às vezes, fornecer alguma consultoria, e ele deu pra eles também o que vai acontecer no final de toda a série, mas assim, a parte do meio que não tá escrita ainda tá sendo costurada pelos próprios roteiristas. E o Martin costumava escrever um episódio por temporada, mas como ele tá atrasado na entrega do 6º livro, ele parou de fazer isso. Então, de certa forma, nessa 5ª temporada, o envolvimento do Martin foi quase 0%. One day I'll fly away, leave all this to yesterday. What more can your love do for me? When will love be through with me? Saudades de assistir Moulin Rouge.